possui de uma metodologia de avaliação contínua dos seus colaboradores. Como foi falado anteriormente lá com a Patrícia, como é que a empresa trabalha? Ela faz uma mensuração no coletivo, ou seja, existem os departamentos, então semanalmente aquele departamento emite um relatório. Então a alta diretoria ela vai fazer a análise em cima daquele relatório. Então ela identifica se o departamento produziu. Se o departamento produziu, para eles aquilo é o suficiente, ou seja, às vezes a gente tem um departamento ali de 10 pessoas, teve um resultado positivo, mas não quer dizer que todos os 10 funcionários colaboraram com isso, porque não existe um acompanhamento individual, e sim um acompanhamento coletivo do todo. Indicadores de desempenho, a gente também não utiliza de indicadores de desempenho, o que reflete diretamente no desenvolvimento profissional, ou seja, não existe aquele acompanhamento diário ao funcionário, né, aquele suporte, para identificar se realmente o funcionário está atendendo a necessidade da empresa ou se ele está ali para tampar um buraco ou de repente está passando despercebido diante da empresa. Segundo o Chavenato, nós vimos o quê? Os pontos positivos da avaliação seriam o julgamento do reconhecimento profissional, né, que isso é muito importante para o colaborador, o feedback ao profissional e a visão da chefia relacionada ao profissional. Então, assim, é necessário que se faça uma avaliação para que a empresa também reconheça, né, o profissional em si, reconheça o valor do profissional e que para a empresa também possa dar um feedback para o profissional. É isso que a empresa está esperando do profissional. O profissional está atendendo? Então, assim, seria muito importante essa questão do feedback. O McGregor também fala, né, que todo ser humano, mas qualquer trabalho, precisa receber um feedback a respeito do seu desempenho que conduza para a execução precisa das tarefas. Ou seja, se houvesse um acompanhamento diário, se houvesse uma orientação, acredito que a JCM iria identificar se aquele profissional em si, se ele está atendendo realmente a necessidade da empresa, a expectativa ou não. Nós usamos o BSC, né? Fala da metodologia de medição da gestão de desempenho. Ela foi apresentada inicialmente como modelo de avaliação e performance empresarial, porém a aplicação em empresas proporcionou seu desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica, ou seja, estava nos processos de modelo da administração do serviço e busca a maximização dos resultados baseados em 4 perspectivas, que reflete a visão estratégica e empresarial, que seriam as perspectivas financeiras, clientes, processos internos e aprendizado de crescimento. A metodologia utilizada, nós aplicamos questionários, né, aos funcionários e aos diretores. Por quê? Nós abrimos o espaço tanto para os funcionários, né, externarem, né, o que eles sentem, o que eles esperam da empresa, o que eles enxergam, né, com relação à visão de futuro dentro da empresa e como seria esse retorno da empresa ao funcionário. E ouvimos também, né, a diretoria comercial e financeira da empresa, para a gente também entender como é que é essa gestão, como é que é feito esse acompanhamento, o que os diretores, o que a alta administração está esperando dos funcionários em si. Então nós ouvimos os dois lados, né, para encontrar um ponto de equilíbrio. E foi feito também uma pesquisa bibliográfica, a fim da gente identificar o que pede em teoria e o que está sendo executado hoje dentro da empresa na prática. Bom, o plano de ação agora, para o plano de melhoria que a gente utilizou, a ferramenta utilizada pelo 5W2H, que é o que será feito, o que será feito, quando será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito, quanto custará fazer. Essa é uma ferramenta básica somente para o plano de ação. Dentro do plano de ação, nós vamos destacar 3. Foram 6, nós vamos destacar 3, que é onde fundamenta mesmo o nosso trabalho, que é a avaliação de desempenho, principalmente individual, dos funcionários e colaboradores dentro da organização. Por que isso? Para que os funcionários enxerguem como é importante essa questão, essa perspectiva da avaliação do desempenho deles dentro da organização e também a organização perceber como isso é importante para que ela cresça como um todo. A primeira delas seria a contratação de uma pessoa especialista na avaliação do desempenho individual. O que acontece? Dentro da JGM, como foi dito anteriormente pelo Lucas, não existe um departamento de RH específico. Esse departamento ele é realizado por uma pessoa informalmente dentro da empresa, que executa as tarefas de RH. Portanto, não existe esse departamento para gerir as pessoas dentro da organização.
segundo seria adotar um sistema de avaliação no modelo 360 graus. O que seria isso? Seria o seguinte: todo mundo se avaliando dentro da empresa. Eu avalio o meu chefe avalia a mim e eu avalio entre pares, ou seja, equipes de trabalho se avaliando. O que isso gera? Gera crescimento dentro da empresa como equipe. Há uma perspectiva de trabalhar em grupo, ou seja, estou analisando o trabalho do Carlos César, ele está analisando o meu. O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu avaliando ele e ele me avaliando, a gente tem um feedback do que pode ser proposto para melhorar o trabalho. Foi o que a Jacilene falou, do feedback ao funcionário, assim como a chefia. E por último, desenvolver programas que retêm talentos dentro da organização por meio das avaliações de desempenho. Como a empresa não possui RH, ela não consegue reter o capital intelectual dentro da empresa, ou seja, pela alta rotatividade, os funcionários entram e saem. E isso ocorre muito forte dentro da empresa, de maneira muito forte. E o que a gente adota para melhorar isso? É a avaliação de desempenho, para reter esses talentos, conseguir fixar os funcionários dentro da empresa para que eles sejam bem avaliados e que isso venha a ser documentado dentro da organização, que é importante citar. E o que isso vai causar? A retenção de talentos dentro da empresa, que é tão importante. Hoje em dia se fala muito em retenção de talentos dentro da organização. Eu indicando alguém, aquela pessoa se tornando um talento da empresa, fazendo parte do patrimônio intelectual dentro da empresa, isso gera muito valor dentro da organização. É importante citar que isso deve ser estruturado de maneira clara, objetiva, definição de responsáveis, quem vai fazer, especificação de prazos, alocação de recursos e algum tipo de acompanhamento e avaliação da implementação são condições mandatórias da sua estrutura. Isso foi feito no 5W2H. Quem será feita essa estrutura toda em relação à questão da estrutura. E que benefícios podem trazer, aliás, que irá trazer a organização? Seria o quê? A prática do trabalho em equipe, a visão sistêmica da organização, a obtenção de resultados superiores e a sinergia e complementaridade dos grupos. O que a gente entende por isso? Que há uma questão de trabalhar em grupo, de ter uma sinergia, uma harmonia para que todos trabalhem entre si e isso eleve o desempenho organizacional da empresa e também dos funcionários e avaliadores. E as considerações finais do trabalho, o professor Manuel, gosto muito do professor Manuel, ele me incentivou bastante, eu sempre discorria sobre muitas coisas com ele, e ele sempre falava em adaptação. Eu amo esse menino. Em adaptação. E eu já vou falar por quê. O que o grupo entendeu muito desse trabalho foi a importância de se analisar uma empresa, principalmente pela perspectiva do Balance Scorecard. E a principal perspectiva que nós enxergamos foi, dentro da organização JGM Imóveis, foi a questão do aprendizado e crescimento. Isso foi muito importante. O que é importante citar também é que com o Balance Scorecard e a perspectiva do aprendizado e crescimento, isso faz com que os funcionários sejam mais eficientes, fazendo com que eles percebam a importância da avaliação do desempenho e melhora o desempenho tanto dos funcionários colaboradores como o da organização, consequentemente. E a questão da adaptação é exatamente a frase. Eu estava conversando ali com o Manuel no início, eu tinha outra frase, só que ele falou, e eu peguei. O segredo do conhecimento é a humildade. Isso é muito verdade. Isso fez com que a gente percebêssemos que a gente precisa baixar um pouco as nossas bolas para aprender em grupo, principalmente porque nós mesmos se avaliamos muito dentro do grupo, trabalhamos em equipe. O que queremos que a JGM faça e avalie isso dentro da organização. É isso que eu queria deixar para vocês. E o nosso grupo também. Vocês apregoam que realmente eu preciso tomar cuidado para que haja um monitoramento, que haja uma confluência de
de conhecimentos é fundamental. O conselho que vem para o Centro, não deixe de expor isso. As organizações que cuidam dessa parte de financiamento de imobiliários, de locações, etc., de imóveis, elas têm uma limitação muito grande. Elas têm uma visão comercial exacerbada, mas tem pouco ou quase nada de administração. Então, meus caros, apresentem esse trabalho. Tudo quando vocês mostrarem que passa pela avaliação, pela metodologia, eles vão ficar muito satisfeitos. E vocês têm um trabalho memorável. Como é que vocês obtiveram as informações? Para conseguir a parte de turnover de uma empresa, a parte de entra e sai, vocês tiveram que mexer nos livros lá, ou tiveram que escrafunchar. Como é que vocês conseguiram isso? Pois é. Isso é uma caixa preta, né? Funcionária da organização, da JGM. E ela vinha executa esse trabalho informalmente de gestão de pessoas. Ela entrou como coordenadora de marketing e hoje ela executa esse trabalho de RH dentro da organização. Consequentemente, dentro lá do portal da JGM, intranet, eles têm esses dados de saída e entrada de funcionário. No portal aberto a todos? Não, na intranet. Então, mas aberto a todos os funcionários? Não, só tem acesso a essa parte. Muito bem. Tem uma caixa preta, isso é uma informação capital. Até que a gente conseguiu colocar em anexo no trabalho. Aqueles quadros que nós colocamos também estão em anexo no trabalho. Os queridos, não vou delongá-los nem empurrar com o parabéns, estou satisfeito. Queria parabenizar o